Boa tarde a todos. Vamos então nesses instantes nos serenando, nos acalmando, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo que nos acolhe em sua casa com tantas oportunidades de trabalho, de aprendizado. Que nós possamos bem aproveitar esses momentos e que nesse dia de hoje, dia da Páscoa, comemoramos a Páscoa, que nós possamos de verdade ter sempre Jesus renascendo a cada dia dentro dos nossos corações, que a cada dia novo que se abre para nós, que nós possamos honrar e dedicar ao Mestre. Que todos os dias, então, portanto, sejam a nossa Páscoa, sejam o nosso momento de acordar, de realmente querer servir a esse Mestre amoroso que nos espera há tantos séculos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então hoje nós vamos começar um capítulo novo, fora da caridade não há salvação. É o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo e de uma riqueza muito grande, né? Estudar todo o Evangelho e esses capítulos aqui que vem falar do amor, da caridade, né? Que vem dando realmente qual é o roteiro que a gente deve seguir, que a gente sabe que ainda está bem distante, mas não podemos perder tempo, né? Temos que ler, reler e, sobretudo, começar a tentar praticar. E não digo tentar praticar, não é dentro do centro espírita, não. É na nossa vida, é começar a praticar na nossa casa, é começar a praticar na sociedade em que estamos inseridos, né? É começar a praticar no lugar, seja ele qualquer que seja, em que estamos ali situados. Procurar verdadeiramente dar testemunho, né? E para que a gente consiga fazer isso, é imperioso sim que a gente tenha a razão, o conhecimento ao nosso lado, que aí facilita as coisas, né? Então aqui, olha, a gente vai fazer a leitura o necessário para salvar-se e a parábola do bom samaritano, a leitura do texto evangélico. Mas quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono de sua majestade, e serão todas as gentes congregadas diante dele, e separará uns dos outros, como o pastor que aparta dos cabritos as ovelhas. E assim porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que hão de estar à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era hóspede e recolheste-me, estava nu e cobriste-me, estava enfermo e visitaste-me, estava no cárcere e vieste ver-me. Então lhe responderão os justos, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos famintos e te demos de comer, ou sequioso e te demos de beber? E quando te vimos hóspedes e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou no cárcere e fomos te ver? E respondendo o rei lhes dirá: Na verdade vos digo que quantas vezes vós fizestes isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim é que o fizestes. Então dirá também aos que hão de estar à esquerda:
Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está aparelhado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Era hóspede e não me recolhestes. Estava nu e não me cobristes. Estava enfermo ou no cárcere e não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando é que nós tivemos faminto, ou sequioso, ou hóspede, ou nu, ou enfermo, ou no cárcere, e deixamos de te assistir? Então ele lhes responderá, dizendo: Na verdade vos digo que quantas vezes deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Isso está em Mateus, no capítulo 25. E é muito interessante porque está falando bem de um momento, né? É um convite que Jesus fez ali naquela época em que ele esteve aqui encarnado entre nós. E é atual esse convite, porque é quase essa... É uma profecia, na verdade, que a gente vê se cumprindo, né? A gente vive bem um momento mesmo de apartação das ovelhas dos bodes, como coloca aqui, né? E o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós somos? Nós somos as ovelhas ou nós somos os bodes? E a gente vai perceber que na hora dessa separação, o lugar para onde nós ou permaneceremos, né? A situação em que nós permaneceremos a partir desse momento, dessa separação aí, o fator determinante é a nossa conduta de uns para com os outros. É realmente a caridade, né? Pois fora da caridade não há salvação, né? Como está dizendo no capítulo, é somente a caridade que vai nos salvar. Só. Não existe outra forma. E o que é que como está sendo o nosso comportamento? Nós achamos que nós precisamos de caridade? E precisamos sim, né? Nós precisamos que Deus e esses espíritos de condição, eles têm muita caridade, porque a nossa condição ainda é muito pobre espiritualmente, né? Mas por nossa vez, a gente tem que saber, e a gente precisa saber que eles contam com a nossa posição ativa. A gente não pode ficar nessa posição de achar que a gente não tem condição de fazer nada. Nós temos e devemos fazer alguma coisa. Pôr a mão na massa, trabalhar, levantar, arregaçar as mangas e fazer o que estiver ao nosso alcance para quem quer que seja, né? E tem as formas mais avançadas ainda aí da caridade, que é aquela caridade com relação a sentimentos. Esse é mais complicado. Mas enquanto a gente não consegue chegar nesse ponto de sublimar nossos sentimentos e ser caridosos de verdade para com todos, então que a gente aprenda a ser caridosos através das nossas mãos, do trabalho caridoso, do trabalho voluntário, do servir ao próximo, né? E aí, continuando a leitura, tem mais a outra passagem aqui, olha. E eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse para o tentar: Mestre, que hei eu de fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus: Que é que está escrito na lei? Como lês tu? Ele respondendo disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E Jesus, prosseguindo no mesmo discurso, disse: Um homem baixava de Jerusalém a Jericó e caiu na mão dos ladrões, que logo o despojaram do que levava. E depois de o terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando-o meio morto. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote,
e quando o viu, passou de largo. E assim mesmo um levita, chegando perto daquele lugar, vendo-o, passou também de largo. Mas um samaritano que ia a seu caminho chegou perto dele, e quando o viu, se moveu de compaixão. E chegando-se-lhe, atou as feridas, lançando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, o levou a uma estalagem, e teve cuidado dele. E ao outro dia, tirou 2 denários e deu-os ao estalajadeiro e lhe disse: tem-me cuidado dele, e quanto gastares demais, eu te satisfarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? Respondeu logo o outro: aquele que usou com o tal de misericórdia. Então lhe disse Jesus: pois vai e faze tu o mesmo. Isso está em Lucas, no capítulo 10. E aqui a gente faz uma pausa para a gente entender, né? A parábola do bom samaritano. No Evangelho, no começo aqui do Evangelho, tem, depois na introdução da obra, né? Então tem ali umas noções históricas que a gente vai compreender. Então fala ali daqueles povos, fala muito, tem alguns conceitos básicos para a gente entender essas tribos, esses grupos, né, que existiam ali na época de Jesus, porque aí faz um sentido, né, maior para a gente compreender. Então, eu fui além disso daí, um pouquinho, né, na verdade dei uma pesquisada ali o que a história, né, nos conta, na enciclopédia britânica, foi falando ali rapidamente dessa região da Samaria, que era uma região que ficava ali no centro da antiga Palestina. E ela foi ali dominada pelos cananeus. Foi uma região que sofreu muito, porque a gente sabe que na época de Abraão, Abraão era o patriarca do povo hebreu, né? E ele dividiu ali as terras de Israel, ali, vamos dizer, em 12 tribos, né? São as 12 tribos de Judá. Então, cada um dos filhos ficou com uma parte, com uma região. Então, tinha as tribos do norte e tinha as tribos do sul, né? Então, na verdade, Samaria fazia parte dessas tribos ali do sul que viviam em guerra com as tribos do norte. Era a região que era atribuída à casa de José, né? Então, dentro dessas 12 tribos ali, era a tribo de José, era essa antiga região da Samaria. E eles ali, embora fossem irmãos, viviam em guerras ali, né? Essas tribos ali tiveram muitos conflitos ali. E eram conflitos ali terríveis, tão terríveis. E como Samaria era minoria, digamos assim, foi muito subjugada, né? E muito sofreu ali, muitas violências e tudo mais. Eles, por exemplo, não podiam professar a fé deles no templo, lá que ficava nas tribos do sul. Tanto que eles eram proibidos, eles tiveram que construir um templo ali para eles, né? Professarem a sua fé. E na parábola, Jesus toma um cuidado de falar que quando passava de Jerusalém a Jericó, ou seja, era na região, né, dos algozes dos samaritanos, né, ali era na região daqueles que faziam mal mesmo, né, que perseguiram muito nessas lutas aí, né, e por fim fala que foi ali esmagada pelos assírios, né? E grande parte da população foi levada ali, os que não foram mortos foram escravizados, né? Então, nessa região de Jerusalém a Jericó, fica na região sul, né? Não fica na região norte, que era aonde eles ficaram relegados. Relegados não, era a tribo deles ficavam ali. Portanto, todas aquelas pessoas que cruzaram com eles, né, com aquele homem que foi
morto ali, né? Morto não, que foi meio morto, como fala, né? Que foi furtado, foi roubado e bateram e, enfim, fizeram de tudo ali com ele. Então, aquela pessoa que estava caída estava nessa região, que era uma região contra a Samaria, né? Então, tanto é que passava por lá os outros judeus, os que eram ali considerados de estirpe, o sacerdote, o levita, enfim, todos esses, né? E depois, por fim, passa o samaritano por lá. E esse que estava caído, provavelmente pela região em que ele estava passando, ele era um desses considerado inimigos do samaritano. Então isso é importante a gente ver, que, ou seja, aqueles que não eram inimigos dele foram indiferentes a ele. E o samaritano, que tinha motivos ali por todos esses conflitos e guerras, né? Tinha até, vamos dizer, um motivo para passar de largo e até... né, até achar bom o sofrimento daquela pessoa que estava ali naquela região, né? Ele foi o único que agiu com ele com misericórdia, com verdadeira caridade, né? Então, é profundo esse ensinamento quando a gente pensa isso, né? E quando a gente estuda, a gente vê isso. Pela região, como Jesus tomou esse cuidado de contar a região em que aconteceu, para que quando a gente fosse, a história nos ia mostrar como mostra, né, tá aí na história, narrado que naquela região o que acontecia, como é que essas pessoas, né, e essa pessoa que estava passando naquela região, porque era de lá, como que eles trataram, na verdade, os samaritanos, que eram mal vistos, mas na verdade eram vítimas, ali se a gente for pegar num contexto histórico, né? E a caridade era tão grande que já começava por amar o inimigo, né? Já começava por aí, porque não foi, na verdade não quis nem saber quem era aquele, mas tudo dá a entender que possivelmente era ali até um inimigo mesmo do samaritano, e no entanto ele, né, como a caridade ela é incondicional, ele usou de toda a caridade possível para ajudar aquele ser que estava ali caído, né? Então, só para a gente encerrar rapidamente aqui, né? Olha, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, diz ele, os pobres de espíritos, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm um coração puro, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos. Amai vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que desejaríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas se quereis ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgar aos outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e de que ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Mas ele fez mais do que recomendar a caridade, pondo-a claramente em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura, ou seja, nós só vamos atingir todas essas bem-aventuranças ali, não é possível ser misericordioso, ser manso, ser pacífico, perdoar, se não tivermos a verdadeira caridade em nosso coração. A gente precisa desenvolver para ontem. Precisamos começar a desenvolver. É claro que a gente sabe que chegar nessa condição de amar aí vai exigir muitas encarnações, muitas lutas ainda pela frente, mas o que não se justifica mais o tempo que nós passamos assim parados, sem de fato fazer alguma coisa de mais ostensivo. É para ontem essa inclinação, não basta a gente ficar contemplando, achando tudo lindo, maravilhoso, ler, estudar, ouvir palestra. Claro que tudo isso vai nos
dá uma força, uma inspiração, mas que essa inspiração ela não fique só no campo como é que eu vou dizer? Que não fique só no campo ali das ideias ou da contemplação, mas que nos coloque a força de trabalhar, de mudar e de fazer o que esteja ao nosso alcance, né? Então, olha aqui, olha. Então ele continua dizendo: passai à direita, vós que socorrestes os vossos irmãos. Passai à esquerda, vós que fostes duro para com eles. Indaga pela ortodoxia da fé? Faz distinção entre o que crê de uma maneira e o que crê de outra? Não, pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que tem amor ao próximo, sobre o ortodoxo a quem falta caridade. Jesus não faz, portanto, da caridade uma das condições da salvação, mas a condição única. Se outras devessem ser preenchidas, ele as mencionaria, tanto que ele fala, fora da caridade não há salvação, né? Se ele coloca a caridade na primeira linha entre as virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras, humildade, mansidão, benevolência, justiça e etc. Porque é ela a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Então a gente percebe que a gente, quando atingir essa condição, né, de sermos verdadeiramente caridosos, a gente já vai estar ali muito adiantado na nossa condição. É por isso que eu digo e repito, estamos muito longe, por isso não podemos perder tempo. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre, e fortalecendo os nossos corações e encorajando, sobretudo, para que a gente tome uma atitude a cada momento da nossa vida, que seja possível que a gente tome atitudes mais caridosas na nossa vida. Que Jesus abençoe a todos. Vamos ficar agora com a segunda parte, Livro dos Espíritos. Boa noite. Nós agora vamos prosseguir com as reflexões sobre o Livro dos Espíritos, este livro que contém a filosofia espírita. Nós vamos ver questões da parte 2 do Livro dos Espíritos, no capítulo 9, o item 2, cujo título é Influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Questão 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Resposta. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Como os espíritos vão a todos os lugares e não há barreiras físicas que o impeçam, estão sempre próximos a algum encarnado e podem influenciar em seus pensamentos. Nunca estamos sozinhos de fato. Resta nos perguntarmos quem são os nossos companheiros invisíveis. Analisemos os nossos pensamentos e as nossas preocupações. Questão 460. Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? É uma pergunta. Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Resposta. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo, sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos, e é isso o que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Muito provavelmente, nós já tivemos momentos em que nos vêm muitos pensamentos à mente. Parece que são nossos, mas estamos captando pensamentos de espíritos que nos fazem sugestões. E nesses momentos precisamos manter a calma, pois a escolha e seus resultados são de nossa responsabilidade. Questão 461. Como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? Resposta.
Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. De resto, não há grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não o saberdes. O homem age mais livremente, se decidir pelo bem, o que fará de melhor vontade. Aliás, o fará de melhor vontade. Se decidir pelo bem, o fará de melhor vontade. Se tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior. Queremos saber quem nos sugeriu um certo pensamento, talvez para sabermos se podemos confiar na resposta, mas isto não é o mais importante no momento. Como a responsabilidade pela escolha da sugestão é nossa, o mais importante é saber escolher. Quem sugeriu sofrerá as consequências dos seus conselhos, mas isso é com Deus. Questão 462. Os homens de inteligência e de gênio tiram sempre suas ideias de si mesmos? Respostas. Algumas vezes as ideias surgem de seu próprio espírito, mas frequentemente lhes são sugeridas por outros espíritos que os julgam capazes de as compreender e dignos de as transmitir. Quando eles não as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração. É uma evocação que fazem sem o suspeitar. Se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio de fazê-lo, como nos deu o de distinguir o dia e a noite. Quando uma coisa permanece vaga, é que assim deve ser para o nosso bem. Os homens de gênio também recebem auxílio do plano espiritual. Assim como os simples cidadãos desse planeta somos auxiliados pelo plano espiritual nas horas de sono, podemos participar de estudos e tratamentos médicos no plano espiritual. Os homens de gênio que estão estudando e trabalhando para o progresso da humanidade também recebem intuições, participam de estudos nas horas do sono. Há exemplos de cientistas que sonham com estudos que estão desenvolvendo e, através deles, conseguem solucionar os problemas que surgem em suas pesquisas. Um deles ocorreu com Mendeleev. Ele queria organizar os elementos químicos que já haviam descoberto. Somente depois de sonhar com esses elementos se organizando, conseguiu criar a tabela periódica dos elementos químicos que conhecemos hoje, com alguns aperfeiçoamentos que foram feitos depois. E tem muitos outros exemplos desse tipo na ciência. Questão 463. Disse algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isto é exato? Resposta. Pode ser bom ou mal, segundo a natureza do espírito encarnado. É sempre bom para aquele que ouve as boas inspirações. Se o encarnado é alguém que sempre procura o bem, a primeira ideia será sempre boa. Mas, se esse alguém for voltado para o mal, seus primeiros pensamentos estarão sempre voltados para o mal. Questão 464. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Resposta. Examinai-o. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós distinguir. Os conselhos dos bons espíritos são sempre voltados para o bem. Eles nos intuem a termos paciência, resignação e outras questões. Nós, na dúvida, podemos fazer uma leitura do Evangelho ou um livro de mensagens cristãs. Mas, se não aceitamos esses conselhos, podemos abrir campo para outros espíritos perturbadores. Questão 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Resposta. Para nos fazer sofrer como eles. Eles sofrem e querem que os outros continuem sofrendo como eles, ou querem outros na mesma condição deles para não sentirem a necessidade de se modificarem ou calarem neles mesmos o desejo de se modificar.
Encarnados e desencarnados se auxiliam mutuamente, um ao outro. Se o desencarnado não quer se modificar, mas o encarnado busca o caminho do bem, o desencarnado pode acabar se modificando e buscando a Deus, ou indo procurar outro para tentar. Questão 465A. Isso lhes diminui os sofrimentos? Resposta: não, mas eles o fazem por inveja dos seres mais felizes. Questão 465B. Que espécie de sofrimentos querem fazer-nos provar? Resposta: os que decorrem de pertencer a uma ordem inferior e estar diante de Deus. Querem ver outros na mesma condição que eles, como um falso consolo para eles mesmos. Só que aumentam suas dificuldades no presente mesmo e ainda no futuro. E infelizes nós quando aceitamos as suas sugestões. Questão 466. Por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? Resposta: os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito. E é por isso que passas pelas provas do mal até chegar ao bem. Nossa missão é a de pôr no bom caminho e, quando más influências agem sobre ti, és tu que as chamas pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal, quando tens a vontade de o cometer. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal. Se és inclinado ao assassínio, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti. Mas também terás outros que tratarão de influenciar para o bem, o que faz que se reequilibre a balança e te deixe senhor de ti. É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha da rota que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Temos espíritos do bem e espíritos que estão no caminho do mal nos intuindo. Agora depende de nossa força de vontade estarmos seguindo no caminho do bem. É uma prova e também um meio de adquirirmos firmeza em nossa fé. Enquanto não nos firmarmos nos caminhos do Cristo, as más sugestões nos levam a vacilar e errar mais. Daí a importância da prece nos momentos de dúvidas e a confiança em Deus e a determinação de permanecer no caminho do bem. Questão 467. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Resposta: sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. É o trabalho da reforma íntima que precisamos realizar em nós mesmos, com muita força de vontade e firmeza no caminho do bem. Questão 468. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? Resposta: que queres que eles façam? Quando nada têm a fazer, abandonam o campo. Não obstante, espreitam um momento favorável, como o gato espreita o rato. Questão 468. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? Resposta: que queres que eles façam? Quando nada têm a fazer, abandonam o campo. Não obstante, espreitam um momento favorável, como o gato espreita o rato. Nessa questão, vemos o quanto é necessária a persistência no caminho do bem e o esforço em vencermos as nossas dificuldades morais. Em algumas questões da vida, temos maiores dificuldades para vencermos a nós mesmos, para conquistar uma alegria maior com Deus. Quem tem o vício da bebida alcoólica ou do cigarro ou faz uso de outra droga, mesmo tomando consciência de que está se prejudicando, tem dificuldade de vencer o vício.
Os grupos de autoajuda são muito importantes nessa hora em que se deseja muito vencer o vício, porque um auxilia o outro. Aquele que conseguiu vencer a doença consegue mostrar ao outro que ele também pode conseguir, porque se um conseguiu, o outro também consegue. Nós temos dificuldades morais que precisamos vencer e Jesus veio mostrar para nós que todos podemos nos tornar espíritos puros e vemos que ele passou por muitas dificuldades para nos dar exemplos de que é possível vencer sim a si mesmo. Deus sempre nos ajuda, nos dá forças e confiança àquele que busca o seu amparo. Nos grupos de autoajuda, costumo fazer a oração da serenidade, que auxilia muitos, que é assim: concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para distinguir umas das outras. Peçamos sabedoria para distinguir o que precisamos mudar em nós e coragem para nos modificarmos, cientes de que não podemos nos modificar em tudo de uma vez para outra, né? Exige tempo, dedicação, persistência e uma coisa de cada vez, não é? Questão 469. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Resposta: fazendo bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles atacam na vossa fraqueza. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Questão 470. Os espíritos que procuram induzir-nos ao mal e que assim põem à prova a nossa firmeza no bem, receberam a missão de o fazer? E se é uma missão que eles cumprem, terão responsabilidade nisso? Resposta: nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando ele o faz, é pela sua própria vontade e, consequentemente, terá de sofrer as consequências. Deus pode deixá-lo fazer para vos provar, mas jamais o ordena, e cabe a vós repeli-la. Alguém pode pensar que Deus coloca espíritos difíceis para nos tentar, mas não é assim. Atraímos aqueles que têm tendências semelhantes às nossas ou aqueles que não querem ver o nosso progresso espiritual. Deus criou a lei do amor. Tudo que Deus faz é bom e perfeito. Questão 471. Quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível ou de satisfação interior sem causa conhecida, isso decorre unicamente de uma disposição física? Resposta: é quase sempre um efeito de comunicações que, sem o saber, tivestes com os espíritos, ou das relações que tivestes com eles durante o sono. Vemos aqui que certos sentimentos que chegamos a estranhar até podem ser resultado de vivências com espíritos durante as horas de sono ou das influências dos mesmos nas horas de vigília. Os sentimentos depressivos, os pensamentos negativos, pessimistas, não são dos espíritos que trabalham para o nosso bem e devemos descartá-los, sob pena de estarmos perdendo as oportunidades evolutivas. Todos os problemas têm solução, para tudo tem uma saída. Apenas precisamos aprender a viver confiante na ajuda divina. Deus nunca nos envia pensamentos de condenação, de dizer que nada tem solução, que nada é possível resolver. Não existe isso, né? Porque tudo tem uma solução dentro das leis do amor, dentro das leis de Deus. E sempre tem espíritos tentando nos ajudar. Por pior que possamos ser, sempre temos ajuda para seguirmos o caminho do bem.
para mantermos a vida e para valorizarmos a nossa vida, porque ela é muito importante para o nosso progresso. Questão 472. Os espíritos que desejam incitar-nos ao mal limitam-se a aproveitar as circunstâncias? Resposta: eles aproveitam as circunstâncias, mas frequentemente a provocam, empurrando-vos sem o perceberdes para o objeto da vossa ambição. Assim, por exemplo, um homem encontra no seu caminho uma certa quantia. Não acrediteis que foram os espíritos que puseram o dinheiro ali, mas eles podem dar ao homem o pensamento de se dirigir naquela direção, e então lhe sugerem apoderar-se dele, enquanto outros lhe sugerem devolver o dinheiro ao dono. Acontece o mesmo em todas as outras tentações. Então a explicação está bem clara. Os espíritos podem influenciar a pessoa na dificuldade que ela já apresenta. Por exemplo, se a pessoa tem um vício de fumar, quando ela está pensando em diminuir a quantidade de cigarro que fuma por dia, então, em determinado momento, quando pensa em não fumar naquela hora e deixar para depois, um espírito imperfeito pode se aproveitar dessa dificuldade para incitar nessa pessoa a vontade de fumar naquele momento, né? Assim, tentando impedir que ela venha diminuir a quantidade de fumar e venha a parar de fumar. E assim ocorre com todas as dificuldades morais que precisamos desenvolver, né? Tais como a paciência, a resignação e outras qualidades. Para encerrar, vou ler alguns trechos de uma poesia de Maria Dolores, cujo título da poesia é Tempo em Nós, e está no livro A Vida Conta, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Enquanto o tempo segue renovando os quadros da existência que se atrela, indagas muita vez, alma querida e bela, como vencer na prova a te agredir. De tudo quanto aprendo, entre as lições do mundo, dá-me a estrada, na luta a que me vejo exposta, 4 verbos distintos por resposta: amar e compreender, trabalhar e servir. Interroguei um dia a roseira podada, já que se lhe furtava o véu de rosas, a pancadas e injúrias espantosas, como devia a pobre reflorir? Ela, porém, me disse, humilde e crente, enriquecer a terra é o meu dever, e se quero evoluir, necessito aprender, amar e compreender, trabalhar e servir. Assim também, alma fraterna e boa, se trazes sob o tempo aflições e problemas, constrói, age, confia, crê, não temas e resguarda no teu peito o anseio do porvir. Por mais sofras, não pares, segue à frente, enquanto cada dia surge e avança. Eis que o céu nos repete, através da esperança, amar e compreender, trabalhar e servir. Finalizando neste momento, peçamos a Deus por todos aqueles que estão com dificuldades de vencer os seus vícios, qualquer que seja ele, por todos aqueles que não estão crendo em si mesmos neste momento, achando que nada tem solução e que tudo está perdido. Peçamos por essas pessoas que se sentem assim, para que venham com auxílio divino, com as nossas vibrações amorosas, procurar que elas consigam a vencer essas dificuldades e que possamos nós também sempre confiarmos em Deus. Vibremos também amorosamente por todos aqueles que estão doentes, em seus lares, nos hospitais, nas ruas, nas prisões, em todos os cantos da terra. Que recebam de nossas vibrações amorosas, pedindo a Deus para que todos recebam o amparo necessário. Vibremos também por todos os médicos, enfermeiros e todos aqueles que trabalham na área da saúde. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal.